Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Ano 1, Outubro de 1858, Número 10. Obsediados e subjugados. Muito se tem falado dos perigos do espiritismo. Entretanto, é de notar-se que aqueles que mais gritaram são precisamente os que só o conhecem de nome. Já refutamos os principais argumentos que lhe opuseram, de tal forma que a eles não mais retornaremos. Acrescentaremos somente que, se quiséssemos proscrever da sociedade tudo quanto possa oferecer perigo e dar margem a abuso, não saberíamos, ao certo, o que haveria de restar, mesmo em relação às coisas de primeira necessidade. A começar pelo fogo, causa de tantas desgraças, as estradas de ferro em seguida, etc., etc. Se admitirmos que as vantagens compensam os inconvenientes, o mesmo raciocínio se aplica a tudo o mais. Assim, o indica a experiência, à medida que tomamos certas precauções para nos subtrairmos aos perigos que não podemos evitar. Realmente, o espiritismo representa um perigo real. De modo algum, porém, aquele que se supõe. É preciso que se seja iniciado nos princípios da ciência para bem compreendê-lo. Não nos dirigimos absolutamente àqueles que lhe são estranhos, mas aos próprios adeptos, aos que o praticam, visto ser para eles que o perigo existe. Importa que o conheçam, a fim de se porem em guarda. Perigo previsto, já se sabe, é perigo pela metade. Diremos mais, para quem quer que esteja instruído na ciência, não há perigo. Só existe para os que julgam saber e nada sabem, isto é, para os que não possuem a necessária experiência, como só acontecer em todas as coisas. Um desejo muito natural em todos aqueles que começam a se ocupar do espiritismo é ser médium, principalmente médium de psicografia. Sem dúvida, é o gênero que oferece mais atração, em virtude da facilidade das comunicações e por ser o que melhor se desenvolve pelo exercício. Compreende-se a satisfação que deve experimentar aquele que, pela primeira vez, vê a própria mão formar letras, depois palavras, depois frases que respondem aos seus pensamentos. Essas respostas, que traça maquinalmente, sem saber o que faz e que, no mais das vezes, estão fora de toda a ideia pessoal, não lhe podem deixar nenhuma dúvida quanto à intervenção de uma inteligência oculta. Assim, grande é a sua alegria de poder se entreter com os seres de além-túmulo, com esses seres misteriosos e invisíveis que povoam os espaços. Seus parentes e amigos já não se acham ausentes. Se não os vê com os olhos, nem por isso deixam de ali estar. Conversam com ele, e ele os vê pelo pensamento. Pode saber se são felizes, o que fazem, o que desejam, e com eles trocar boas palavras. Compreende que entre eles a separação não é eterna, e acelera, com seus votos, o instante em que poderão reunir-se num mundo melhor. Isso não é tudo. Quanto não vai saber por meio dos espíritos que se comunicam com ele? Não irão levantar o véu de todas as coisas. Desde então, nada mais de mistérios. Não tem senão que interrogar para tudo ficar sabendo. À sua frente, já vê a antiguidade. Sacudir a poeira dos tempos, revolver as ruínas, interpretar as escrituras simbólicas e fazer reviver aos seus olhos os séculos que se foram. Outro, mais prosaico e menos preocupado em sondar o infinito, onde seu pensamento se perde, simplesmente sonha em explorar os espíritos para fazer fortuna. Os espíritos, que devem ver tudo e tudo saber, não podem recusar fazer-lhe descobrir algum tesouro oculto ou algo secreto e maravilhoso. Quem quer que se dê ao trabalho de estudar a ciência espírita não se deixará jamais seduzir por esses belos sonhos. Sabe a que se ater sobre o poder dos espíritos, sua natureza e o objetivo das relações que com eles pode o homem estabelecer. Recordemos primeiro, em poucas palavras, os pontos principais, que jamais devem ser perdidos de vista, porque são como que a pedra angular do edifício. Primeiro, os espíritos não são iguais nem em poder, nem em conhecimento, nem em sabedoria, nada mais sendo que as almas dos homens, desembaraçadas de seu invólucro corporal,
apresentam variedade ainda maior do que as encontradas entre os homens na Terra, visto procederem de todos os mundos, e porque entre os mundos, o nosso planeta não é o mais atrasado, nem o mais avançado. Há, pois, espíritos muito superiores e outros bastante inferiores, muito bons e muito maus, muito sábios e muito ignorantes. Há os levianos, malévolos, mentirosos, astuciosos, hipócritas, engraçados, espirituosos, zombeteiros, etc. Segundo, estamos incessantemente cercados por uma multidão de espíritos, que, por serem invisíveis aos nossos olhos materiais, nem por isso deixam de estar no espaço, ao redor de nós, ao nosso lado. Espiam nossas ações, leem os nossos pensamentos, uns para nos fazerem o bem, outros para nos induzirem ao mal, conforme sejam bons ou maus. Terceiro, pela inferioridade física e moral de nosso globo na hierarquia dos mundos, os espíritos inferiores são aqui mais numerosos que os superiores. Quarto, entre os espíritos que nos rodeiam, há os que se vinculam a nós, que agem mais particularmente sobre o nosso pensamento, aconselham-nos, e cujo impulso seguimos sem o saber. Felizes se escutarmos somente a voz dos bons. Quinto, os espíritos inferiores não se ligam senão aos que os ouvem, junto aos quais têm acesso e aos quais se prendem. Caso consigam estabelecer domínio sobre alguém, identificam-se com o seu próprio espírito, fascinam-no, obsidiam-no, subjugam-no e o conduzem como se fosse uma verdadeira criança. Sexto, a obsessão jamais se dá senão pelos espíritos inferiores. Os espíritos bons não causam nenhum constrangimento, aconselham, combatem a influência dos maus e, se não são ouvidos, afastam-se. Sétimo, o grau de constrangimento e a natureza dos efeitos que produz marcam a diferença entre a obsessão, a subjugação e a fascinação. A obsessão é a ação quase permanente de um espírito estranho, que faz com que a vítima seja induzida, por uma necessidade incessante, a agir nesse ou naquele sentido, a fazer tal ou qual coisa. A subjugação é uma opressão moral que paralisa a vontade daquele que a sofre, impelindo-o às mais despropositadas ações e, frequentemente, aquelas que mais contrariam os seus interesses. A fascinação é uma espécie de ilusão, ora produzida pela ação direta de um espírito estranho, ora por seus raciocínios capciosos. Ilusão que altera o senso moral, falseia o julgamento e faz tomar o mal pelo bem. Oitavo, por sua vontade, pode o homem livrar-se sempre do jugo dos espíritos imperfeitos, porque, em virtude de seu livre-arbítrio, tem a escolha entre o bem e o mal. Se o constrangimento chegou a ponto de paralisar a vontade, e se a fascinação é bastante grande para obliterar a razão, a vontade de uma outra pessoa pode substituí-la. Outrora se dava o nome de possessão ao império exercido pelos espíritos maus, quando sua influência ia até a aberração das faculdades. Mas a ignorância e os preconceitos muitas vezes fizeram tomar por possessão o que não resultava senão de um estado patológico. Para nós, a possessão seria um sinônimo de subjugação. Se não adotamos esse termo, foi por dois motivos. Primeiro, porque implica a crença em seres criados e votados perpetuamente ao mal, enquanto apenas existem seres mais ou menos imperfeitos. E todos podem melhorar. Segundo, porque pressupõe igualmente a ideia de tomada de posse do corpo por um espírito estranho, uma espécie de coabitação, quando só há constrangimento. A palavra subjugação traduz perfeitamente esse pensamento. Dessa forma, para nós, não existem possessos no sentido vulgar do termo, mas tão somente obsediados, subjugados e fascinados. Foi por motivo semelhante que não adotamos a palavra demônio para designar os espíritos imperfeitos, embora muitas vezes esses espíritos não valham mais que aqueles que chamamos demônios.
foi unicamente por causa da ideia de especialidade e de perpetuidade que se liga a esse vocábulo. Assim, quando dizemos que não há demônios, não pretendemos afirmar que só haja espíritos bons. Longe disso. Sabemos perfeitamente que os há maus, e muito maus, que nos impelem para o mal, que nos estendem armadilhas. Nada havendo nisso de espantoso, visto que foram homens. Queremos dizer que eles não formam uma classe à parte na ordem da criação e que Deus deixa a todas as criaturas o poder de se melhorarem. Bem entendido isto, voltemos aos médiuns. Em alguns, o progresso é lento, bastante lento mesmo, muitas vezes submetendo a paciência a uma rude prova. Noutros, esse progresso é rápido e em pouco tempo chega o médium a escrever com tanta facilidade e algumas vezes com mais presteza do que o faria em seu estado habitual. É então que pode tomar-se de entusiasmo, e é exatamente nisso que está o perigo, porquanto o entusiasmo enfraquece. E com os espíritos é preciso ser forte. Parece um paradoxo dizer que o entusiasmo enfraquece, nada havendo, porém, de mais verdadeiro. Dir-se-á que o entusiasta marcha com uma convicção e uma confiança que lhe permitem superar todos os obstáculos. Portanto, tem mais força. Sem dúvida. Contudo, tanto nos entusiasmamos pelo falso quanto pelo verdadeiro. Apegai-vos às mais absurdas ideias do entusiasta, e delas fareis tudo o que quiserdes. O objeto de seu entusiasmo é, pois, seu lado fraco, e por aí podereis sempre dominá-lo. O homem frio e impassível, ao contrário, vê as coisas sem se deixar enganar. Combina, pesa, amadurece, e não é seduzido por nenhum subterfúgio. É isso que lhe dá força. Os espíritos malévolos, que sabem disso tão bem, ou mais do que nós, também sabem empregá-lo em seu proveito, para subjugar aqueles que desejam manter sob sua dependência. E a faculdade de escrever como médium lhe serve maravilhosamente, visto ser um meio poderoso de captar a confiança, da qual se aproveitam se não mantemos a necessária vigilância. Felizmente, como veremos mais tarde, o próprio mal traz em si o remédio. Seja por entusiasmo, por fascinação dos espíritos, ou por amor próprio, em geral o médium psicógrafo é levado a crer que são superiores os espíritos que com ele se comunicam. Sobretudo, quando tais espíritos, aproveitando-se dessa presunção, adornam-se de títulos pomposos, tomando nomes de santos, de sábios, de anjos e da própria Virgem Maria, conforme a necessidade e segundo as circunstâncias. E, para desempenhar seu papel de comediantes, chegam até mesmo a portar a indumentária extravagante das personagens que representam. Tirai suas máscaras e vereis que se transformam no que sempre foram, ilustres desconhecidos. É o que necessariamente devemos fazer, tanto com os espíritos, quanto com os homens. Da crença cega e refletida na superioridade dos espíritos que se comunicam a confiança em suas palavras, não há senão um passo, é o que também acontece entre os homens. Se conseguirem inspirar essa confiança, haverão de sustentá-la por meio de sofismas e dos mais capciosos raciocínios, perante os quais frequentemente inclinamos a cabeça. Os espíritos grosseiros são menos perigosos. Reconhecemo-los imediatamente e só inspiram repugnância. Os mais temíveis, em seu mundo como no nosso, são os espíritos hipócritas. Falam sempre com doçura, lisonjeando as mentes predispostas. São meigos, aduladores, pródigos em expressões de ternura e em protestos de devotamento. É preciso ser realmente forte para resistir a semelhantes seduções. Mas, direis, onde estaria o perigo, desde que os espíritos são impalpáveis? O perigo está nos conselhos perniciosos que dão, aparentemente benévolos, e nos passos ridículos, intempestivos ou funestos a que somos induzidos. Já vimos alguns espíritos fazerem com que certas pessoas corressem de país em país à procura das coisas mais fantásticas, sob o risco de comprometerem a saúde, a fortuna e a própria vida. Vimos-los ditar, com toda a aparência de gravidade, as coisas mais burlescas, as máximas mais estranhas.
Como convém dar o exemplo ao lado da teoria, vamos relatar a história de uma pessoa do nosso conhecimento que se encontrou sob o império de uma fascinação semelhante. O Sr. F. Rapaz instruído, de esmerada educação, de caráter suave e benevolente, mas um pouco fraco e indeciso, tornou-se hábil médium psicógrafo com bastante rapidez. Obsidiado pelo espírito que dele se apoderou e não lhe dava sossego, escrevia, sem parar. Desde que uma pena ou um lápis lhe caíam à mão, ele os tomava num movimento convulsivo e se punha a preencher páginas inteiras em poucos minutos. Na falta de instrumento, simulava escrever com o dedo onde quer que se encontrasse, na rua, nas paredes, nas portas, etc. Entre outras coisas que lhe ditaram, havia estas. O homem é composto de 3 coisas: o homem, o espírito bom e o espírito mau. Todos vós tendes vosso espírito mau, que está ligado ao corpo por laços materiais. Para expulsar o espírito mau, é necessário romper esses laços. E para isso, é preciso enfraquecer o corpo. Quando este se encontra suficientemente enfraquecido, o laço se parte e o espírito mau o abandona, permanecendo apenas o bom. Em consequência dessa bela teoria, fizeram-no jejuar durante 5 dias consecutivos e velar à noite. Quando ficou extenuado, disseram-lhe: agora a coisa está feita e o laço rompido. Teu espírito mau partiu e ficamos apenas nós, em quem deves crer sem reserva. E ele, persuadido de que seu espírito mau havia fugido, acreditava cegamente em todas as suas palavras. A subjugação havia chegado a tal ponto que, se lhe tivessem dito para lançar-se na água ou para dar cambalhotas, ele o teria feito. Quando queriam levá-lo a fazer qualquer coisa que lhe repugnava, sentia-se arrastado por uma força invisível. Damos uma amostra de sua moral, por ela se julgará o resto. Para obter melhores comunicações é necessário orar e jejuar durante vários dias, uns mais, outros menos. O jejum enfraquece os laços que existem entre o eu e um demônio particular ligado a cada ser humano. Esse demônio está ligado a cada pessoa pelo envoltório que une o corpo e a alma. Enfraquecido pela ausência de nutrição, o envoltório permite que os espíritos arranquem aquele demônio. Então Jesus desce ao coração da pessoa possessa, em lugar do espírito mau. Esse estado de possuir Jesus em si é o único meio de alcançar toda a verdade e muitas outras coisas. Quando a pessoa conseguiu substituir o demônio por Jesus, ainda não possui a verdade. Para tê-la, é preciso crer. Deus jamais dá a verdade aos que duvidam. Seria fazer algo inútil, e Deus nada faz em vão. Como a maior parte dos médiuns novatos duvida do que diz ou escreve, os espíritos bons são forçados, lamentavelmente e por ordem formal de Deus, a mentir. E não podem senão mentir enquanto o médium não esteja convencido. Mas, vindo a crer firmemente numa dessas mentiras, os espíritos elevados se apressam em desvelar-lhe os segredos do céu. A verdade completa dissipa num instante essa nuvem de erros com que tinham sido forçados a envolver seu protegido. Chegado a esse ponto, nada mais tem o médium a temer. Os espíritos bons jamais o deixarão. Todavia que não creia ter sempre a verdade, e nada mais que a verdade, seja para o experimentar, seja para o punir de suas faltas passadas, seja ainda para o castigar por perguntas egoístas ou curiosas, infligindo-lhe correções físicas e morais, os espíritos bons vêm atormentá-lo por ordem de Deus. Muitas vezes esses espíritos elevados se queixam da triste missão que desempenham. Um pai persegue o filho durante semanas inteiras, um amigo ao seu amigo. Tudo para maior felicidade do médium. Então os nobres espíritos dizem loucuras, blasfêmias e até torpezas. É necessário que o médium se obstine e diga: vós me tentais. Sei que me encontro entre mãos caridosas de espíritos ternos e afetuosos, que os maus já não podem aproximar-se de mim. Boas almas,
que me atormentais, não me impedireis de crer no que me dissestes e no que ainda havereis de dizer-me. Os católicos expulsam mais facilmente o demônio. Esse jovem médium era protestante, porque por um instante ele se afastou no dia do batismo. Os católicos são julgados pelo Cristo e os outros por Deus. É preferível ser julgado pelo Cristo. Erram os protestantes em não admitir isso. Assim, é necessário que te tornes católico o mais cedo possível. Enquanto esperas, vai tomar água benta. Será o teu batismo. O jovem em questão, tendo sido curado mais tarde da obsessão de que era vítima, por meios que relataremos, havíamos pedido a ele que nos escrevesse essa história e nos fornecesse o próprio texto dos preceitos que lhe haviam sido ditados. Transcrevendo-os, acrescentou na cópia que nos remeteu: questiono-me se não ofendo a Deus e aos espíritos bons, transcrevendo semelhantes tolices. A isto lhe respondemos: não ofendeis a Deus. Longe disso, porque agora reconheceis a armadilha na qual havíeis tombado. Se vos pedi a cópia dessas máximas perversas, foi para difamá-las como bem o merecem, desmascarar os espíritos hipócritas e alertar quem quer que receba coisa semelhante. Um dia farão com que escreva: morrerás esta noite, ao que ele responderá: sinto-me bastante aborrecido neste mundo. Morramos, se preciso for. Não peço nada melhor. Que eu não sofra mais. É tudo quanto desejo. À noite adormece, acreditando piamente não mais despertar na terra. No dia seguinte ficará muito surpreendido e até mesmo desapontado de se achar em seu leito habitual. Durante o dia escreve: agora que passaste pela prova da morte, que acreditaste firmemente que ias morrer, estás como morto para nós. Poderemos dizer-te toda a verdade. Saberás tudo. Nada haverá de oculto para nós. Nada haverá de oculto para ti. És Shakespeare reencarnado. Shakespeare não é tua Bíblia? O Sr. F. conhece perfeitamente o inglês e se compraz na leitura das obras-primas dessa língua. No dia seguinte escreve: tu és Satã. Isso começa a ficar muito forte, responde o Sr. F. Não fizeste, não devoraste o paraíso perdido? Aprendeste La Fille du Diable, de Béranger. Sabias que Satã se converteria. Não o acreditaste sempre? Não afirmavas sempre? Não escrevias sempre? Para converter-se, ele se reencarna. Bem que eu gostaria de ter sido um anjo rebelde qualquer. Mas o rei dos anjos? Sim, eras o anjo da altivez. Não és mau. Tens um coração orgulhoso, e é esse orgulho que é preciso abater. És o anjo do orgulho, que os homens chamam Satã. Não importa o nome, foste o gênio mau da terra. Eis-te humilhado. Os homens progredirão. Verás maravilhas. Enganaste os homens. Enganaste a mulher na personificação de Eva, a mulher pecadora. Está dito que Maria, a personificação da mulher sem mácula, esmagar-te-á a cabeça. Maria vai chegar. Um instante depois ele escreveu lentamente e com doçura: Maria vem ver-te. Maria, que foi buscar-te no fundo de teu reino de trevas, não te abandonará. Levanta-te, Satã. Deus está pronto para te estender os braços. Lê o Filho Pródigo. Adeus. Em outra ocasião, ele escreveu: disse a serpente a Eva: vossos olhos abrir-se-ão e sereis como os deuses. O demônio disse a Jesus: dar-te-ei todo o poder. A ti eu digo, pois acreditas em nossas palavras. Nós te amamos. Tu serás tudo. Serás o rei da Polônia. Persevera nas boas disposições em que te colocamos. Esta lição fará a ciência espírita dar um grande passo. Ver-se-á que os espíritos bons podem dizer futilidades e mentiras para se divertirem com os sábios. Disse Allan Kardec que um meio inadequado de reconhecer os espíritos era fazê-los confessar Jesus em carne. Eu digo que somente os espíritos bons confessam Jesus em carne, e eu o confesso. Dize isso a Kardec.
Entretanto, o espírito teve o pudor de não aconselhar o Sr. F. a imprimir essas belas máximas. Se o tivesse feito, por certo ele obedeceria, o que teria sido uma péssima ação, porquanto o Sr. F. as teria considerado como coisa séria. Encheríamos um volume com todas as tolices que lhe foram ditadas e com todas as circunstâncias que se seguiram. Entre outras coisas, fizeram-no desenhar um edifício cujas dimensões eram de tal monta que as folhas de papel, coladas umas às outras, ocupariam a altura de 2 pavimentos. Notar-se-á que em tudo isso nada há de grosseiro, nem de trivial. É uma série de raciocínios sofísticos que se encadeiam com uma aparência de lógica. Nos meios empregados para o seduzir, há uma arte verdadeiramente infernal. E, se nos tivesse sido possível relatar todas essas comunicações, ver-se-ia até que ponto era levada a astúcia e com que habilidade para isso eram empregadas palavras melífluas. O espírito que representava o principal papel nesse caso dava o nome de François Delois, quando não se cobria com a máscara de um nome respeitável. Mais tarde soubemos o que, em vida, houvera sido esse tal Delois, e, desde então, nada mais nos surpreendeu em sua linguagem. Todavia, no meio de todas essas extravagâncias, era fácil reconhecer um espírito bom, que lutava, fazendo de quando em quando ouvir algumas palavras boas para desmentir os absurdos do outro. Havia, evidentemente, um combate, mas a luta era desigual. O moço estava de tal forma subjugado que sobre ele era impotente a voz da razão. O espírito de seu pai fez-lhe escrever especialmente isso: Sim, meu filho, coragem. Sofres uma rude prova, que será para o teu bem no futuro. Infelizmente, neste momento nada posso fazer para te libertar, e isto me custa bastante. Vai ver Allan Kardec. Escuta-o. Ele te salvará. Realmente, o Sr. F. veio procurar-me e contou-me sua história. Fiz com que escrevesse diante de mim e, desde logo, reconheci a influência perniciosa sob a qual se achava submetido, seja pelas palavras, seja por certos sinais materiais que a experiência dá a conhecer e que não nos podem enganar. Voltou diversas vezes. Empreguei toda a minha força de vontade para chamar os espíritos bons por seu intermédio, toda a minha retórica, para provar-lhe que era vítima de espíritos detestáveis, que aquilo que escrevia não tinha o menor sentido e, além disso, era profundamente imoral. Para essa obra de caridade, associei-me a um de meus companheiros mais devotados, o Sr. T., e aos poucos conseguimos fazer com que escrevesse coisas sensatas. Tomou seu mau gênio em aversão, repelindo-o voluntariamente toda vez que tentava manifestar-se, e, pouco a pouco, apenas os espíritos bons prevaleceram. Para renunciar às suas ideias e seguindo conselhos dos espíritos, entregou-se completamente a um rude trabalho que não lhe deixava tempo para ouvir as sugestões más. O próprio Delois acabou por confessar-se vencido, exprimindo o desejo de melhorar-se numa nova existência. Confessou o mal que tinha tentado fazer e deu demonstrações de arrependimento. A luta foi longa, penosa, e ofereceu particularidades realmente curiosas para o observador. Hoje, o Sr. F. sente-se libertado e é feliz. Parece que se livrou de um fardo. Recuperou a alegria e nos agradece pelo serviço que lhe prestamos. Algumas pessoas deploram que haja espíritos maus. De fato, não é sem um certo desencanto que encontramos a perversidade neste mundo, onde só gostaríamos de encontrar seres perfeitos. Desde que as coisas são assim, nada podemos fazer. É preciso aceitá-las como são. É a nossa própria inferioridade que faz com que os espíritos imperfeitos pululem à nossa volta. As coisas mudarão quando nos tornarmos melhores, como já ocorreu nos mundos mais adiantados. Enquanto esperamos, e considerando que nos achamos ainda nas regiões mais inferiores do universo moral, somos advertidos. Cabe-nos, então,
pôr-nos em guarda e não aceitar, sem controle, tudo quanto nos dizem os espíritos. Ao esclarecer-nos, a experiência nos torna circunspectos. Ver e compreender o mal é uma maneira de nos preservarmos contra ele. Não haveria perigo muito maior em nos deixarmos iludir quanto à natureza dos espíritos que nos rodeiam. O mesmo acontece aqui, onde estamos expostos diariamente à malevolência e às sugestões pérfidas. São outras tantas provas às quais a nossa razão, a nossa consciência e o nosso julgamento nos fornecerão os meios de resistir. Quanto mais difícil for a luta, maior será o mérito do sucesso. Quem vence sem perigo, triunfa sem glória. Essa história, que infelizmente não é a única do nosso conhecimento, levanta uma questão muito grave. Não terá sido para esse rapaz um aborrecimento muito grande o haver sido médium? Não foi essa faculdade a causa da obsessão de que foi vítima? Numa palavra, não será uma prova do perigo das comunicações espíritas? Nossa resposta é fácil e pedimos que nela meditem cuidadosamente. Não foram os médiuns que criaram os espíritos, já que estes sempre existiram e, em todas as épocas, têm exercido sua influência, salutar ou perniciosa, sobre os homens. Para isso, pois, não é necessário ser médium. Para eles, a faculdade mediúnica nada mais é do que um meio de se manifestarem. Na ausência de tal faculdade, eles o fazem de 1000 outras maneiras. Se esse moço não fosse médium, nem por isso deixaria de sofrer a influência desse espírito mau que, sem dúvida, falo-ia cometer extravagâncias que teriam atribuído a outras causas. Felizmente para ele, a sua faculdade de médium permitiu ao espírito que se comunicasse por palavras. E foi por estas que o espírito se traiu. Elas permitiram conhecer as raízes de um mal que poderia ter tido consequências funestas e que, como se viu, nós a destruímos por meios bem simples, bem racionais e sem exorcismos. A faculdade mediúnica permitiu ver o inimigo face a face, se assim nos podemos exprimir, e de o combater com suas próprias armas. Pode-se, pois, dizer com inteira certeza que foi ela que o salvou. Quanto a nós, fomos apenas o médico que, tendo julgado a causa do mal, aplicamos o remédio. Seria grave erro acreditar que os espíritos somente exercem sua influência através de comunicações escritas ou verbais. Essa influência se dá em todos os momentos e a ela, tanto quanto os outros, estão expostos aqueles que não creem nos espíritos. Estes talvez mais expostos ainda, pelo próprio fato de a ignorarem. A quantos atos, infelizmente, não somos impelidos, e que teriam sido evitados se tivéssemos tido um meio de nos esclarecermos. Os mais incrédulos não se dão conta de que dizem uma verdade quando afirmam, a propósito de um homem que se desencaminha com obstinação, é o seu mau gênio que o empurra para a perdição. Regra geral: quem quer que obtenha más comunicações, espíritas, escritas ou verbais, está submetido a uma má influência. Tal influência se exerce sobre aquele que escreve ou não, isto é, seja ou não médium. A escrita proporciona um meio de nos assegurarmos da natureza dos espíritos que agem sobre ele e de os combater, o que se faz ainda com maior sucesso quando conseguimos saber o motivo que os leva a agir. Se for bastante cego para não o compreender, outros poderão abrir-lhe os olhos. Aliás, precisa-se ser médium para escrever coisas absurdas? E quem garante que, entre todas essas elucubrações ridículas ou perigosas, não haverá algumas cujos autores são impelidos por espíritos malévolos? 3/4 partes de nossas ações más e de nossos maus pensamentos representam o fruto dessa sugestão oculta. Perguntarão se teríamos feito cessar a obsessão caso o Sr. F. não fosse médium. Certamente. Apenas os meios teriam diferido conforme as circunstâncias. Mas, então, os espíritos não o teriam enviado a nós, como o fizeram, e é provável que a causa tivesse sido levada em consideração, desde que não havia manifestação espírita ostensiva. Todo homem de boa vontade,
e que é simpático aos espíritos bons, com o auxílio destes poderá sempre neutralizar a influência dos maus. Dizemos que deve ser simpático aos espíritos bons, porque se ele próprio atrai os inferiores, é evidente que não se caça lobo com lobo. Em resumo, o perigo não está propriamente no espiritismo, visto que ele pode, ao contrário, servir de controle, preservando-nos daquilo a que somos arrastados, mau grado nosso. O perigo está na propensão de certos médiuns que, muito levianamente, se julgam instrumentos exclusivos dos espíritos superiores, e na espécie de fascinação que não os deixa compreender as tolices de que são intérpretes. Mesmo aqueles que não são médiuns podem ser levados a isso. Encerraremos este capítulo com as seguintes considerações. Primeiro, todo médium deve desconfiar da compulsão irresistível que o leva a escrever sem cessar e nos momentos mais inoportunos. Deve ser senhor de si mesmo e escrever somente quando o desejar. Segundo, não dominamos os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem ser superiores, são bons e benévolos, mas podemos dominar e domar os espíritos inferiores. Todo aquele que não é mestre de si, não o poderá ser dos espíritos. Terceiro, o único critério para discernirmos o valor dos espíritos é o bom senso. Qualquer fórmula dada a esse fim pelos próprios espíritos é absurda e não pode emanar de espíritos superiores. Quarto, como os homens, os espíritos são julgados pela sua linguagem. Toda expressão, todo pensamento, toda máxima, toda teoria moral ou científica que choque o bom senso ou não corresponda à ideia que fazemos de um espírito puro e elevado, procede de um espírito mais ou menos inferior. Quinto, os espíritos superiores têm sempre a mesma linguagem com a mesma pessoa e jamais se contradizem. Sexto, os espíritos superiores são sempre bons e benevolentes. Em seu palavreado jamais encontramos acrimônia, arrogância, aspereza, orgulho, fanfarronice ou a estólida presunção. Falam com simplicidade, aconselham e se retiram quando não são ouvidos. Sétimo, não devemos julgar os espíritos pela forma material, nem pela correção da linguagem, mas sondar-lhes o íntimo, perscrutar suas palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Qualquer distanciamento do bom senso, da razão e da sabedoria não pode deixar dúvidas sobre sua origem, seja qual for o nome sob o qual se disfarce o espírito. Oitavo, os espíritos inferiores temem os que lhes analisam as palavras, os que lhes desmascaram as torpezas e não se deixam envolver em seus sofismas. Às vezes ensaiam levantar a cabeça, mas terminam sempre abandonando a presa quando se sentem mais fracos. Nono, todo aquele que em tudo age visando ao bem, eleva-se acima das vaidades humanas, expulsa do coração o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme e o ódio, perdoa os inimigos e põe em prática esta máxima do Cristo: fazei aos outros o que gostaríeis que fizessem a vós mesmos. Simpatiza com os espíritos bons, ao passo que os maus o temem e dele se afastam. Ilha, emprego oficial do magnetismo animal. De Estocolmo, escrevem ao jornal De Debat, a 10 de setembro de 1858. Infelizmente, não tenho nada de consolador a vos comunicar, relativamente à enfermidade da qual padece o nosso soberano, há cerca de 2 anos. Todos os tratamentos e remédios que os profissionais da área têm prescrito durante esse tempo não trouxeram nenhum alívio aos sofrimentos que arruinam a saúde do rei Oscar. Segundo o conselho de seus médicos, o Sr. Klugenstern, que desfruta de alguma reputação como magnetizador, foi chamado recentemente ao castelo de Drottningholm, onde continua a residir a família real, a fim de submeter o augusto doente a um tratamento regular de magnetismo. Aqui, se acredita que, por uma coincidência bastante singular, a sede da doença do rei Oscar se acha estabelecida precisamente no mesmo local da cabeça em que se situa o cerebelo,
como, infelizmente, parece também ser o caso do rei Frederico Guilherme IV da Prússia. Perguntamos: há 25 anos, teriam os médicos ousado prescrever publicamente semelhante recurso, mesmo a um simples particular, quanto mais, e com mais forte razão, a uma cabeça coroada? Nessa época, todas as faculdades científicas e todos os jornais não dispunham de sarcasmos suficientes para denegrir o magnetismo e seus partidários. As coisas mudaram bastante neste curto espaço de tempo. Não somente já não se ri do magnetismo, mas ei-lo oficialmente reconhecido como agente terapêutico. Que lição para os que sorriem das ideias novas! Ela os fará compreender, finalmente, quão imprudente é se inscreverem em falso contra as coisas que não compreendem. Temos uma porção de livros escritos contra o magnetismo por homens em evidência. Não teriam feito melhor em calar-se e esperar? Então, como hoje para o espiritismo, opunham-lhe a opinião dos homens mais eminentes, mais esclarecidos e mais conscienciosos. Nada lhes abalava o ceticismo. A seus olhos, o magnetismo era apenas charlatanismo, indigno das pessoas sérias. Que ação poderia ter um agente oculto, movido pelo pensamento e pela vontade, cuja análise química não pode ser feita? Apressamo-nos a dizer que os médicos suecos não são os únicos a reconsiderar essa ideia estreita, e, por toda parte, na França como no estrangeiro, a opinião mudou completamente a esse respeito. E isso é tão verdadeiro que, quando se passa um fenômeno inexplicado, diz-se, é um efeito magnético. Encontra-se, pois, no magnetismo, a razão de ser de uma porção de coisas antes atribuídas à imaginação, bastante cômoda para os que não sabem o que dizer. O magnetismo haverá de curar o rei Oscar? Esta é uma outra questão. Sem dúvida já operou curas prodigiosas e inesperadas, mas tem seus limites, como tudo que existe na natureza. Aliás, é preciso levar em consideração o fato de que, em geral, não se recorre ao magnetismo senão in extremis e em desespero de causa, quando muitas vezes o mal já fez progressos irremediáveis ou foi agravado por uma medicação contraindicada. Quando triunfa de tais obstáculos, é necessário que seja muito poderoso. Se a ação do fluido magnético é hoje um ponto geralmente admitido, o mesmo não se dá em relação às faculdades sonambúlicas, que ainda encontram muitos incrédulos no mundo oficial, sobretudo no que concerne às questões médicas. Todavia, deve-se convir que, sobre esse ponto, os preconceitos se enfraqueceram singularmente, mesmo entre os homens de ciência. Temos a prova disso no grande número de médicos que fazem parte de todas as sociedades magnéticas, quer na França, quer no estrangeiro. De tal modo, os fatos se vulgarizaram, que foi preciso ceder à evidência e seguir a corrente, querendo ou não. Em breve acontecerá a mesma coisa com a lucidez intuitiva. O espiritismo liga-se ao magnetismo por laços íntimos, considerando-se que essas duas ciências são solidárias entre si. Quem, entretanto, acreditaria que fosse encontrar os seus mais obstinados inimigos entre certos magnetizadores, embora não contem esses com a oposição dos espíritas? Os espíritos sempre preconizaram o magnetismo, seja como meio curativo, seja como causa primeira de uma porção de coisas. Defendem sua causa e vêm prestar-lhe apoio contra os seus inimigos. Os fenômenos espíritas têm aberto os olhos de muitas pessoas que, ao mesmo tempo, aderem ao magnetismo. Não é bizarro constatar que os magnetizadores esquecem tão depressa o que sofreram dos preconceitos, negando a existência de seus defensores e contra eles atirando as mesmas flechas que outrora eram lançadas sobre si próprios? Isto não é nobre, nem digno de homens para quem a natureza retira, mais que os outros, o direito de pronunciar o famoso nec plus ultra ao desvendar um de seus mais sublimes mistérios. Tudo prova, no rápido desenvolvimento do espiritismo, que logo ele terá direito de cidadania. Enquanto espera, aplaude com todas as suas forças a posição que acaba de conquistar o magnetismo, como um sinal incontestável do progresso das ideias. O magnetismo e o sonambulismo.
ensinados pela Igreja. Acabamos de ver o magnetismo reconhecido pela medicina, mas eis uma outra adesão que, sob outro ponto de vista, é de importância não menos capital, visto ser uma prova do enfraquecimento, dos preconceitos que as ideias mais sãs fazem desaparecer cada dia. A adesão da Igreja. Temos à vista um pequeno livro intitulado Abrégé, en forme de catéchisme, do Curso Elementar de Instrução Cristã, para uso dos catecismos e das escolas cristãs, pelo abade Marot, vigário-geral do arcebispado de Verdun, 1853. Esta obra, redigida sob a forma de perguntas e respostas, contém todos os princípios da doutrina cristã sobre o dogma, a história sagrada, os mandamentos de Deus, os sacramentos, etc. Num de seus capítulos sobre o primeiro mandamento, onde são tratados os pecados que se opõem à religião, e após referir-se à superstição, à magia e aos sortilégios, lemos o seguinte: Pergunta: que é o magnetismo? Resposta: é uma influência recíproca que às vezes se opera entre indivíduos, segundo uma harmonia de relações, seja pela vontade ou pela imaginação, seja pela sensibilidade física, e cujos principais fenômenos são a sonolência, o sonambulismo e um estado convulsivo. Pergunta: quais são os efeitos do magnetismo? Resposta: disse que o magnetismo produz ordinariamente dois efeitos principais. Primeiro, um estado de sonambulismo no qual o magnetizado, privado inteiramente do uso dos sentidos, vê, ouve, fala e responde a todas as perguntas que lhe são dirigidas. Segundo, uma inteligência e um saber que só existem na crise, conhece seu estado, os remédios convenientes às suas doenças, bem assim o que fazem certas pessoas, mesmo afastadas. Pergunta: em consciência, é permitido magnetizar ou se deixar magnetizar? Resposta: primeiro, se, para operação magnética, empregam-se meios, ou se por ela obtém-se efeitos que supõem uma intervenção diabólica, trata-se de obra supersticiosa e jamais deve ser permitida. Segundo, dá-se o mesmo quando as comunicações magnéticas ofendem a modéstia. Terceiro, supondo que se tenha o cuidado de afastar da prática do magnetismo todo abuso, todo perigo para a fé ou para os costumes, todo pacto com o demônio, é duvidoso que a ele seja permitido recorrer como o fazemos com um remédio natural e útil. Lamentamos que o autor tenha posto esse corretivo final em contradição com o que o precede. Realmente, por que não seria permitido o uso de uma coisa reconhecidamente salutar, quando se afastam todos os inconvenientes assinalados em seu ponto de vista? É verdade que ele não exprime uma proibição formal, mas uma simples dúvida sobre a permissão. Seja como for, isto não se encontra num livro erudito, dogmático, somente para uso dos teólogos, mas num livro elementar, para uso dos catecismos. Consequentemente, destinado à instrução religiosa das massas. Não se trata absolutamente de uma opinião pessoal, mas de uma verdade consagrada e reconhecida, que o magnetismo existe, que produz o sonambulismo, que o sonâmbulo goza de faculdades especiais, que, no número dessas faculdades está a de ver sem o concurso dos olhos, mesmo à distância, de ouvir sem o auxílio dos ouvidos, de revelar conhecimentos que não possui em estado normal, de indicar remédios salutares. A qualidade do autor é aqui de grande peso. Não é um homem obscuro que fala, um simples padre a emitir sua opinião. Trata-se de um vigário-geral que ensina, nova derrota e nova advertência para os que julgam com muita precipitação. O mal do medo. Problema fisiológico dirigido ao Espírito São Luís na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na sessão do dia 14 de setembro de 1858. Lemos no Moniteur do dia 26 de novembro de 1857.
comunicam-nos o fato seguinte, que vem confirmar as observações que já fizeram sobre a influência do medo. Ontem, o Dr. F. voltava para casa após ter visitado alguns clientes. Numa dessas excursões, haviam-lhe dado como amostra uma garrafa de excelente rum, vindo diretamente da Jamaica. O médico esqueceu no carro a preciosa garrafa. Lembrando-se algumas horas, mais tarde, saiu para reavê-la. Declarou ao chefe da estação que havia deixado em uma de suas carruagens uma garrafa de veneno muito violento e o exortou a prevenir os cocheiros para ficarem atentos e não fazerem uso daquele líquido mortal. Mal, o doutor, entrara em seu apartamento. Vieram preveni-lo a toda pressa de que 3 cocheiros da estação vizinha padeciam dores horríveis nas entranhas. Teve grande dificuldade para tranquilizá-los e persuadi-los de que haviam bebido excelente rum e que sua indelicadeza não poderia ter consequências mais graves do que uma severa suspensão, infligida de imediato aos culpados. Pergunta: São Luís poderia dar-nos uma explicação fisiológica dessa transformação das propriedades de uma substância inofensiva? Sabemos, pela ação magnética, que essa transformação pode ocorrer. No fato relatado acima, porém, não houve emissão de fluido magnético, somente a imaginação agiu, e não a vontade. Resposta: Vosso raciocínio é bastante justo no que diz respeito à imaginação. Mas os espíritos malévolos que induziram aqueles homens a cometerem esse ato inconveniente fizeram passar no sangue, na matéria, um arrepio de medo que bem poderíeis chamar de arrepio magnético, o qual distende os nervos e produz uma sensação de frieza em certas regiões do corpo. Como sabeis, qualquer frio na região abdominal pode provocar cólicas, pois, um meio de punição que diverte os espíritos que fizeram cometer o furto, e ao mesmo tempo os leva a rir à custa daqueles a quem fizeram pecar. Mas, em todos os casos, a morte não aconteceria. Há somente uma lição para os culpados e divertimento para os espíritos levianos. Repetem a mesma coisa toda vez que a ocasião se lhes apresenta, chegando mesmo a procurá-la para sua satisfação. Podemos evitar isso. Falo para vós, elevando-nos a Deus, através de pensamentos menos materiais do que os que ocupavam o espírito daqueles homens. Os espíritos malévolos adoram rir. Acautelai-vos. Aquele que julga dizer uma coisa agradável às pessoas que o cercam e diverte uma sociedade com suas brincadeiras ou atitudes. Por vezes se engana, o que frequentemente acontece quando pensa que tudo isso vem de si próprio. Os espíritos levianos que o rodeiam com ele se identificam e pouco a pouco o enganam a respeito de seus próprios pensamentos, o mesmo sucedendo com aqueles que o ouvem. Neste caso, pensais estar tratando com um homem de espírito, quando não passa de um ignorante. Descei em vós mesmos e julgai minhas palavras. Nem por isso os espíritos são inimigos da alegria. Às vezes também gostam de rir para vos ser agradáveis, mas cada coisa tem seu tempo. Observação: dizendo que não havia, no fato relatado, emissão de fluido magnético, talvez não nos tivéssemos expressado com exatidão. Aqui arriscamos uma mera suposição. Como dissemos, sabe-se que espécie de transformação das propriedades da matéria pode ser operada pela ação do fluido magnético dirigido pelo pensamento. Ora, pelo pensamento do médico, que queria fazer acreditar na existência de um tóxico, provocando nos ladrões as angústias do envenenamento, não poderíamos admitir tivesse ocorrido, embora à distância, uma espécie de magnetização do líquido, o qual teria adquirido propriedades novas, cuja ação se encontraria corroborada pelo estado moral dos indivíduos, tornados mais impressionáveis pelo medo. Essa teoria não destruiria. A de São Luís sobre a intervenção dos espíritos levianos em semelhante circunstância. Sabemos que os espíritos agem fisicamente por meios físicos. Podem, pois, com vistas a realizar certos desígnios, servir-se daqueles que eles mesmos provocam ou que nós próprios lhes fornecemos, sem disso nos darmos conta. Teoria do móvel de nossas ações.
O Sr. R., correspondente do Instituto de França e um dos membros mais eminentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, desenvolveu as seguintes considerações na sessão do dia 14 de setembro, como corolário da teoria que acabava de ser dada a propósito do mal do medo, e que relatamos mais acima. Resulta de todas as comunicações que nos são dadas pelos espíritos, que eles exercem uma influência direta sobre nossas ações, uns nos induzindo ao bem, outros ao mal. São Luís acaba de dizer-nos: os espíritos malévolos adoram rir. Acautelai-vos. Quem julga dizer uma coisa agradável àqueles que o cercam, divertindo uma sociedade com suas brincadeiras ou atitudes, por vezes se engana, o que frequentemente acontece quando pensa que tudo isso vem de si próprio. Os espíritos levianos que o rodeiam com ele se identificam e, pouco a pouco, o enganam a respeito de seus próprios pensamentos, dando-se o mesmo com aqueles que o ouvem. Disso se segue que aquilo que dizemos nem sempre vem de nós, que muitas vezes não somos como os médiuns falantes, mas que intérpretes do pensamento de um espírito estranho que com o nosso se identificou. Os fatos vêm apoiar essa teoria, provando também que muito frequentemente nossos atos são consequência desse pensamento que nos é sugerido. O homem que pratica o mal cede, pois, a uma sugestão, quando é bastante fraco para não resistir e quando cerra os ouvidos à voz da consciência, que pode ser a sua própria voz ou a de um espírito bom que, por seus avisos, combate a influência de um espírito mau. Segundo a doutrina vulgar, o homem tiraria de si mesmo todos os seus instintos. Proviriam esses instintos tanto de sua organização física, da qual não poderia ser responsável, quanto de sua própria natureza, na qual pode encontrar uma desculpa a seus próprios olhos, dizendo que não é culpa sua ter sido assim criado. A doutrina espírita, evidentemente, é mais moral. Admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude, dizendo que, se fizer o mal, estará cedendo a uma má sugestão, deixa-lhe toda a responsabilidade, desde que lhe reconhece o poder de resistir. Coisa evidentemente mais fácil do que se tivesse de lutar contra sua própria natureza. Assim, segundo a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre fechar os ouvidos à voz oculta que, em seu foro íntimo, o convida ao mal, da mesma forma que os pode fechar a voz material daquele que lhe fala. E o pode, por sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para isso a assistência dos espíritos bons. É o que Jesus nos ensina em sua sublime oração do Pater, quando nos faz dizer: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quando tomamos para texto de uma de nossas perguntas a pequena anedota que acabamos de relatar, não imaginávamos os desdobramentos que iria ter. Estamos duplamente felizes pelas belas palavras que ela mereceu de São Luís e de nosso honrado colega. Se, desde muito tempo, não tivéssemos consciência quanto à elevada capacidade deste último e sobre seus profundos conhecimentos em matéria de espiritismo, seríamos tentados a crer que se deve a ele a aplicação daquela teoria e que dele se serviu São Luís para completar o seu ensinamento. Vamos acrescentar nossas próprias reflexões. Essa teoria da causa excitadora de nossos atos, evidentemente, ressalta de todo o ensino dado pelos espíritos. Não apenas é de sublime moralidade, mas ainda reabilita o homem aos seus próprios olhos. Mostra-o livre para sacudir o jugo do obsessor, da mesma forma que também é livre para fechar sua casa aos importunos. Já não se assemelha a uma máquina, agindo por um impulso independente da vontade. É um ser que raciocina, ouve, julga e escolhe livremente entre dois conselhos. Acrescentemos que, a despeito disto, o homem não está privado de sua iniciativa, não deixando de utilizá-la por movimento próprio, desde que, em última análise, nada mais é que um espírito encarnado, conservando, sob o envoltório corporal, as qualidades e os defeitos que possuía como espírito.
As faltas que cometemos têm, pois, sua fonte primeira na imperfeição de nosso espírito, que ainda não alcançou a superioridade moral que terá um dia, mas que nem por isso deixa de ter o seu livre-arbítrio. A vida corporal é-lhe concedida para se purgar das imperfeições através das provas que nela sofre. E são precisamente essas imperfeições que o tornam mais frágil e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos, que se aproveitam para tentar fazê-lo sucumbir na luta que empreende. Se sair vencedor, elevar-se-á. Se fracassar, continuará o que era, nem pior, nem melhor. É uma prova a recomeçar, podendo durar, assim, muito tempo. Quanto mais se depurar, mais diminuirão seus lados fracos e menos se entregará àqueles que o instigam ao mal. Sua força moral crescerá em razão de sua elevação e os espíritos maus se afastarão. Quais são, pois, esses espíritos maus? Serão aqueles que chamamos demônios? Não são demônios na acepção vulgar do termo, desde que por isso se entende uma classe de seres criados para o mal e perpetuamente votados ao mal. Ora, dizem os espíritos que todos melhoram num tempo, mais ou menos longo, conforme sua vontade. Porém, enquanto são imperfeitos, podem fazer o mal, assim como a água que não purificada pode espalhar miasmas pútridos e mórbidos. Na condição de espíritos encarnados, eles se depuram, desde que, para isso, façam aquilo que for necessário. Como desencarnados, sofrem as consequências do que fizeram ou deixaram de fazer para se melhorarem, consequências que também experimentam quando estão na Terra, porquanto as vicissitudes da vida constituem, ao mesmo tempo, expiações e provas. Quando encarnados, todos os espíritos mais ou menos bons constituem a espécie humana. Como nossa Terra é um dos mundos menos adiantados, aqui se encontram mais espíritos maus do que bons. Daí porque nela vemos tanta perversidade. Empreguemos, pois, todos os nossos esforços para não regressarmos a ela depois desta estação e para merecermos habitar um mundo melhor, num desses orbes privilegiados onde o bem reina absoluto e onde não nos lembraremos de nossa passagem na Terra senão como um sonho mau. Assassinato de 5 crianças por outra de 12 anos. Problema moral. Lemos na Gazette de Silésie. No dia 20 de outubro de 1857, escreveram-nos de Bolkenham que um crime apavorante acabara de ser cometido por um menino de 12 anos. Domingo passado, 25 do mês, 3 filhos do Sr. Hubner, fabricante de pregos, e 2 do Sr. Fritz, sapateiro, brincavam juntos no jardim deste último. O jovem H., conhecido por seu mau caráter, associou-se aos seus folguedos e os persuadiu a entrarem num baú guardado numa casinha do jardim e que servia ao sapateiro para levar suas mercadorias até a feira. As 5 crianças mal cabiam ali dentro, mas se comprimiram e se acomodaram aos risos umas sobre as outras. Tão logo haviam entrado, o monstro fechou o baú, sentou-se em cima e ficou 3/4 de hora a ouvir, primeiro os seus gritos, depois os seus gemidos. Finalmente, quando cessaram os estertores e ele os supôs mortos, abriu o baú. As crianças ainda respiravam. Tornou a fechá-lo, aferrolhou-o e foi brincar com o papagaio de papel. Foi visto por uma menina quando saía do jardim. Compreende-se a ansiedade dos pais quando se deram conta do desaparecimento dos filhos e seu desespero. Ao encontrá-los no baú, após demoradas buscas, uma das crianças ainda vivia, porém não tardou a expirar. Denunciado pela garota que o vira sair do jardim, o jovem H. confessou o crime com o maior sangue frio e sem manifestar qualquer arrependimento. As 5 vítimas, um menino e 4 meninas de 4 a 9 anos de idade, foram hoje sepultadas no mesmo local. Observação: o espírito interrogado é o da irmã do médium, morta aos 12 anos, mas que, como espírito, sempre mostrou superioridade. Pergunta: ouvistes o relato que acabamos de ler do assassinato de 5 crianças, cometido na Silésia por um menino de 12 anos?
Resposta: sim. Minha pena ainda exige que eu ouça as abominações da terra. Pergunta: que motivo teria levado uma criança dessa idade a cometer uma ação tão atroz e com tanto sangue frio? Resposta: a maldade não tem idade. É ingênua, na criança e raciocinada no homem adulto. Pergunta: quando a maldade existe numa criança que não raciocina, não denotará a encarnação de um espírito muito inferior? Resposta: nesse caso, procede diretamente da perversidade do coração. É seu próprio espírito que o domina e o impele à perversidade. Pergunta: qual poderia ter sido a existência anterior de semelhante espírito? Resposta: horrível. Pergunta: em sua existência anterior, ele pertencia à Terra ou a um mundo ainda mais atrasado? Resposta: não o vejo bem. Contudo, devia pertencer a um orbe bem mais inferior do que a Terra. Teve a ousadia de vir à Terra. Por isso, será duplamente punido. Pergunta: nessa idade tinha perfeita consciência do crime que cometia. Como espírito, será responsabilizado por ele? Resposta: tinha a idade da consciência, e isso basta. Pergunta: visto que esse espírito teve a ousadia de vir à Terra, que é muito elevada para ele, poderia ter sido constrangido a regressar a um mundo condizente com a sua natureza? Resposta: sua punição é justamente retrogradar. É o próprio inferno. É a punição de Lúcifer, do homem espiritual rebaixado até a matéria. Isto é, o véu que, doravante, lhe ocultará os dons de Deus e sua divina proteção. Esforçai-vos, pois, para reconquistar esses bens perdidos. Tereis reconquistado o paraíso que o Cristo nos veio abrir. É a presunção. É o orgulho do homem que queria conquistar o que somente Deus podia ter. Observação. Uma observação é feita a propósito da palavra ousadia, de que se serviu o Espírito, bem como dos exemplos citados, que dizem respeito à situação dos espíritos que se acharam em mundos muito elevados para eles e que foram obrigados a regressar a outro mais compatível com a sua natureza. A tal respeito, uma pessoa observou ter sido dito que os espíritos não podem regredir. Com efeito, os espíritos realmente não podem retrogradar, no sentido de que não é possível perder o que adquiriram em ciência e em moralidade. Mas podem decair em posição. Um homem que usurpa uma posição superior à que lhe conferem suas capacidades ou sua fortuna pode ser constrangido a abandoná-la e a voltar à sua posição natural. Ora, não é a isso que se pode chamar decair, pois que ele apenas retorna à sua esfera, de onde havia saído por ambição e orgulho. Ocorre a mesma coisa em relação aos espíritos que querem se elevar muito depressa em mundos onde se acham deslocados. Os espíritos superiores também podem encarnar em mundos inferiores para cumprir uma missão de progresso, e a isso não se pode chamar de regressão, porque é devotamento. Pergunta: em que a Terra é superior ao mundo ao qual pertencia o espírito? De quem acabamos de falar? Resposta: nele há uma fraca ideia de justiça. É um começo de progresso. Pergunta: disso resulta não haver, em mundos inferiores à Terra, nenhuma ideia de justiça? Resposta: não. Os homens ali vivem apenas para si e não têm por móvel senão a satisfação das paixões e dos instintos. Pergunta: qual será a posição desse espírito numa nova existência? Resposta: se o arrependimento vier a pagar, se não inteiramente, mas pelo menos em parte, a enormidade de suas faltas, então ficará na terra. Se, ao contrário, persistir no que chamais de impenitência final, irá para um lugar onde o homem se nivela com os animais. Pergunta: dessa forma, pode encontrar na Terra os meios de expiar suas faltas, sem ser obrigado a regressar a um mundo inferior? Resposta: o arrependimento é sagrado aos olhos de Deus, porquanto é o homem que a si mesmo se julga, o que é raro no vosso planeta.
Questões de espiritismo legal. Tomamos o fato seguinte do Courrier du Palais, que o Sr. Frederic Thomas, advogado na Corte Imperial, publicou na prece do dia 2 de agosto de 1858. Citamos textualmente para não descolorir a narração do espirituoso escritor. Nossos leitores facilmente se darão conta da forma leve que, tão agradavelmente, ele sabe dar às coisas mais sérias. Após relatar várias delas, acrescenta: temos um processo bem mais estranho que aquele para vos oferecer em uma próxima perspectiva. Já o vemos despontar no horizonte do sul, mas onde pretende chegar? Escrevem-nos que os ferros já estão no fogo, mas essa garantia não é suficiente. Eis do que se trata. Um parisiense leu num jornal que um velho castelo estava à venda nos Pirineus. Comprou-o e desde os primeiros dias da primavera lá se foi instalar com seus amigos. Jantaram alegremente, depois foram deitar-se, mais alegres ainda. Restava passar a noite. Noite num velho castelo perdido na montanha. No dia seguinte, todos os convidados se levantaram de olhos desvairados e fisionomias sobressaltadas. Foram encontrar seu hospedeiro e todos lhe fizeram a mesma pergunta, com ar misterioso e lúgubre. Nada vistes esta noite? O proprietário não respondeu, tão apavorado também se achava, limitando-se a fazer um sinal afirmativo com a cabeça. Então confiaram uns aos outros as impressões da noite. Um ouvira vozes lamentosas, outro ruído de correntes. Este viu mover-se a tapeçaria. Aquele uma arca que o saudava. Vários sentiram morcegos gigantescos a lhes pousarem no peito. Era um castelo da Dama Branca. Os domésticos declararam que, como ao arrendatário Dixon, os fantasmas lhes haviam puxado os pés. O que mais ainda? As camas passeavam, as campainhas tocavam sozinhas. Palavras fulgurantes sulcavam velhas lareiras. Decididamente, esse castelo não era habitável. Os mais amedrontados fugiram imediatamente, enquanto os mais corajosos desafiaram a prova de uma segunda noite. Até meia-noite tudo correu bem. Porém, quando o relógio da Torre Norte lançou no espaço os seus 12 soluços, as aparições e os ruídos logo recomeçaram. De todos os cantos surgiam fantasmas, monstros de olhos de fogo, dentes de crocodilo e asas felpudas. Tudo isso gritava, saltava, rangia e fazia uma algazarra do inferno. Impossível resistir a essa segunda experiência. Dessa vez, todo mundo deixou o castelo, e hoje o proprietário quer mover uma ação por perdas e danos. Que estranho processo, esse! E que triunfo para o Sr. Home, grande evocador de espíritos. Será nomeado perito nesses assuntos? Seja como for, já que nada há de novo sob o sol da justiça, esse processo, que talvez julgarão uma novidade, não passará de uma velharia. Há um outro pendente que, nem por ter 263 anos, deixa de ser menos curioso. Assim, no ano da graça de 1595, perante o senescal de Guyenne, um locatário chamado Jean Latapie demandou contra seu proprietário, Robert de Vigne. Alegava o primeiro que a velha casa que de Vigne lhe havia alugado, situada numa antiga rua de Bordeaux, não era habitável, tendo sido obrigado a deixá-la e acionando, em seguida, a justiça para que se pronunciasse acerca da rescisão do contrato. Por quais motivos? Latapie os declina muito ingenuamente em suas conclusões. Porque havia encontrado a casa infestada de espíritos que ora se apresentavam sob forma de crianças, ora sob outras formas terríveis e apavorantes, e que oprimiam e inquietavam as pessoas. Remexiam os móveis, provocavam ruídos e algazarras por todos os lados, e, com força e violência, derrubavam das camas aqueles que nelas repousavam. De Vigne opôs-se energicamente à rescisão do contrato. "Depreciais injustamente minha casa", dizia ele a Latapie. "Provavelmente não tendes senão o que mereceis. E, longe de me censurar, deveríeis, ao contrário, agradecer-me, por quanto vos faço ganhar o paraíso.
Eis como o advogado do proprietário estabelecia essa singular proposição. Se os espíritos e vem atormentar Latapi e afligi-lo com a permissão de Deus, deve ele suportar a justa pena e, como São Jerônimo, dizer: Quidquid patimur nostris peccatis meremur, e não voltar-se contra o proprietário, que é de todo inocente. Pelo contrário, deveria ser grato àquele que assim lhe forneceu os elementos para se salvar neste mundo das punições que, por seu demérito, o aguardavam no outro. Para ser coerente, o advogado deveria ter pedido a Latapi que pagasse uma certa indenização ad vigne pelo serviço prestado. Um lugar no paraíso não vale o seu peso em ouro? Mas, generoso, o proprietário se contentava com a improcedência da ação, uma vez que, antes de intentá-la, Latapi deveria ter começado a combater e expulsar os espíritos pelos meios que Deus e a natureza nos concederam. Por que não utilizara o loureiro? Ricker exclamou o advogado do proprietário. Por que não se servira da arruda, ou do sal crepitante nas chamas e carvões ardentes, das penas de polpa e da composição da erva chamada Aerolos vetulus, que contém ruibardo, vinho branco, sal, suspenso à porta de entrada, couro de testa de hiena e fel de cachorro, que dizem ser de uma virtude maravilhosa para expulsar os demônios? Por que não usara a erva mole, que Mercúrio havia dado a Ulisses, que dela se serviu como antídoto contra os encantos de Circe? É evidente que o locatário Latapi havia faltado a todos os seus deveres, ao não lançar sal crepitante nas chamas, e ao não fazer uso de fel de cachorro e de algumas penas de polpa. Mas, como fora obrigado a obter também couro de testa de hiena, o senescal de Bordeaux achou que esse ingrediente não era tão comum para que Latapi não fosse desculpado por haver deixado em paz as hienas, ordenando, em consequência, a rescisão do contrato de arrendamento. Em tudo isso, vedes que nem o proprietário, nem o locatário e nem os juízes puseram em dúvida a existência e as algazarras dos espíritos. Pareceria, pois, que desde mais de 2 séculos os homens já eram quase tão crédulos quanto hoje. Nós, porém, os ultrapassamos. A incredulidade está na ordem do dia. É preciso absolutamente que a civilização e o progresso se mostrem em algum lugar. Do ponto de vista legal, e abstração feita dos acessórios com que a enfeitou o narrador, essa questão não deixa de ter o seu lado embaraçoso, pois a lei não previu o caso em que os espíritos barulhentos tornariam uma casa inabitável. É um vício redibitório? Em nossa opinião, há prós e contras. Vai depender das circunstâncias. Primeiro, trata-se de examinar se o barulho era sério ou se não foi simulado por um interesse qualquer. Questão prévia e de boa fé que prejulga todas as outras. Admitindo os fatos como reais, é preciso saber se foram de natureza a perturbar o repouso. Se passasse, por exemplo, coisas como as que se deram em Bergzabern, é evidente que a posição não seria sustentável. O padre Sanger suportou tudo isso porque os fatos ocorreram em sua própria casa e não podia agir de outro modo. Mas, de forma alguma, um estranho se conformaria em viver numa casa onde constantemente se ouviam ruídos ensurdecedores. Os móveis eram revirados e derrubados. As portas e janelas abriam-se e se fechavam sem qualquer motivo. Os objetos eram lançados, as cabeças das pessoas por mãos invisíveis, etc. Parece incontestável que, em semelhante circunstância, haveria motivo para reclamação e que, em bom direito, um tal contrato não teria validade se os fatos houvessem sido dissimulados. Assim, em tese geral, o processo de 1595 parece ter sido bem julgado. Há, porém, uma importante questão subsidiária a esclarecer, e somente a ciência espírita poderia levantá-la e resolvê-la. Sabemos que as manifestações espontâneas dos espíritos podem ocorrer sem um fim determinado e sem ser dirigidas contra tal ou qual indivíduo. Que há, efetivamente, lugares assombrados por espíritos batedores que, parece, os teriam escolhido para fixar domicílio e contra os quais todas as conjurações empregadas fracassaram. Digamos,
Entre parênteses, que há meios eficazes de nos desembaraçarmos deles. Entretanto, esses meios não consistem na intervenção de pessoas conhecidas para produzir à vontade semelhantes fenômenos, porque os espíritos que estão às suas ordens são exatamente da mesma natureza dos que queremos expulsar. Longe de os afastar, sua presença não poderia senão atrair outros. Mas sabemos também que, em uma porção de casos, essas manifestações são dirigidas contra certas pessoas, como em Bergzabern, por exemplo. Os fatos provaram que a família, principalmente a jovem Filippine, era seu objetivo direto, de tal sorte que estamos convencidos de que, se essa família abandonasse a sua residência, os novos moradores nada teriam a temer. Com ela, a família levaria suas tribulações para o novo domicílio. O ponto a examinar numa questão legal seria, pois, as manifestações ocorriam antes ou somente depois da entrada do novo proprietário. Neste último caso, torna-se evidente que este é que teria levado os espíritos perturbadores, cabendo-lhe inteira responsabilidade. Se, ao contrário, as perturbações já ocorriam anteriormente e de maneira persistente, é que elas se prendiam ao próprio local e assim a responsabilidade seria do vendedor. O advogado do proprietário raciocinava com a primeira hipótese, não deixando de ser lógica a sua argumentação. Resta saber se o locatário tinha levado consigo esses hóspedes, importunos, mas isso o processo não esclarece. Quanto ao processo atualmente pendente, acreditamos que o melhor meio de fazer boa justiça seria proceder às constatações que acabamos de falar. Se elas conduzirem à prova da anterioridade das manifestações e se esse fato foi dissimulado pelo vendedor, trata-se de mais um caso em que o comprador foi enganado quanto à qualidade da coisa vendida. Ora, manter o contrato em semelhante condição talvez seja prejudicar o adquirente pela depreciação do imóvel. Pelo menos, causar-lhe um prejuízo notável, constrangendo-o a guardar uma coisa de que não poderá mais fazer uso. É como se houvesse adquirido um cavalo cego, que fizeram passar por sadio. Seja como for, o julgamento em questão deve ter consequências graves. Quer seja o contrato rescindido ou mantido por falta de provas suficientes, é igualmente reconhecer a existência do fato das manifestações. Repelir a proposta do adquirente, sob argumento de que se baseia numa ideia ridícula, é expor-se a receber, cedo ou tarde, um desmentido da experiência, como já ocorreu com os homens mais esclarecidos, por se haverem apressado a negar as coisas que não compreendiam. Se podemos censurar nossos ancestrais por excessiva credulidade, sem dúvida nossos descendentes nos reprovarão por havermos pecado pelo excesso contrário. Enquanto aguardamos, eis o que acaba de se passar sob nossos olhos, cuja realidade chegamos mesmo a constatar. Vejamos a crônica da Patrie, de 4 de setembro de 1858. A rua du Bac está em grande confusão. Ocorrem ainda por ali algumas diabruras. A casa, que leva o número 65, compõe-se de 2 prédios. O que dá para a rua tem 2 escadas que se defrontam. Há uma semana, a qualquer hora do dia ou da noite, e nos 2 pavimentos dessa casa, as campainhas agitam-se e tilintam com violência. Quando vão abrir a porta, não há ninguém à entrada. Primeiramente acreditou-se numa brincadeira de mau gosto, e cada um se pôs a observar para descobrir o autor. Um dos locatários teve o cuidado de despolir um vidro de sua cozinha para espiar. Enquanto vigiava com mais atenção, sua campainha foi sacudida. Pôs o olho no postigo. Ninguém. Correu à escadaria. Ninguém. Voltou para casa e tirou o cordão da campainha. 1 hora depois, quando pensava haver triunfado, a campainha pôs-se a repicar de forma mais bela ainda. Mirou-a, permanecendo mudo e consternado. Em outras portas, os cordões das campainhas estavam torcidos e amarrados como serpentes feridas. Procuraram uma explicação e chamaram a polícia. Que mistério era? Esse ainda o ignoram. Fenômenos de aparição. Se o Constitutionnel e a Patrie
narraram há algum tempo o fato seguinte, de acordo com jornais dos Estados Unidos. A pequena cidade de Litchfield, no Kentucky, conta com numerosos adeptos da doutrina do espiritualismo magnético. Um fato incrível que ali acaba de se passar, por certo, não contribuirá pouco para aumentar o número de partidários dessa nova religião. A família Park, composta dos pais e de 3 filhos que já se encontram na idade da razão, era fortemente imbuída das crenças espiritualistas. Ao contrário, a senhorita Harris, irmã da senhora Park, não punha nenhuma fé nos prodígios sobrenaturais com os quais os parentes se entretinham incessantemente. Para a família inteira, isso era um verdadeiro motivo de desgosto, e por mais de uma vez, a boa harmonia entre as 2 irmãs foi perturbada. Há alguns dias, a senhora Park foi acometida repentinamente de um mal súbito que, desde logo, os médicos declararam não poder debelar. A paciente era vítima de alucinações e uma febre terrível constantemente a atormentava. A senhorita Harris passava as noites em claro. No 4º dia de sua doença, a senhora Park levantou-se subitamente da cama, pediu água e começou a conversar com a irmã. Circunstância singular. A febre a havia deixado de repente, o pulso estava regular, exprimia-se com grande facilidade, e a senhorita Harris, toda feliz, julgou que a irmã estava fora de perigo. Depois de haver falado de seu marido e dos filhos, a senhora Park se aproximou ainda mais da irmã, dizendo-lhe: "Pobre irmã, vou deixar-te. Sinto que a morte se aproxima, mas, pelo menos, minha partida deste mundo servirá para te convencer. Morrerei dentro de 1 hora e serei enterrada amanhã. Evita, com muito cuidado, não seguir meu corpo ao cemitério, porquanto meu espírito, ainda, revestido de seus despojos mortais, aparecer-te-á uma vez mais, antes que meu caixão seja recoberto de terra. Acreditarás, finalmente, no espiritualismo." Após ter acabado de dizer essas palavras, a doente deitou-se tranquilamente. 1 hora mais tarde, porém, como o havia anunciado, a senhorita Harris percebeu dolorosamente que o coração da enferma cessara de bater. Vivamente emocionada pela surpreendente coincidência existente entre esse acontecimento e as proféticas palavras da defunta, decidiu seguir a ordem que lhe havia sido dada e, no dia seguinte, ficou sozinha em casa, enquanto todo mundo tomava o caminho do cemitério. Depois de haver fechado as persianas da câmara mortuária, sentou-se numa poltrona, perto do leito onde acabara de sair o corpo da irmã. Apenas decorridos 5 minutos, contou mais tarde a senhorita Harris, vi como que uma nuvem branca se destacar no fundo do apartamento. Pouco a pouco, essa forma se desenhou melhor. Era a de uma mulher, semi-velada. Aproximou-se de mim lentamente. Discerni o ruído de passos leves no assoalho. Por fim, meus olhos, espantados, se acharam em presença de minha irmã. Seu rosto, longe de possuir essa palidez mate, que nos mortos impressiona tão desagradavelmente, era radioso. Suas mãos, cuja pressão logo senti sobre as minhas, tinham conservado todo o calor da vida. Fui como que transportada a uma nova esfera por essa maravilhosa aparição. Acreditando já fazer parte do mundo dos espíritos, apalpei meu peito e a cabeça para assegurar-me de minha existência. Mas nada havia de penoso nesse êxtase. Depois de ter ficado assim em minha frente sorrindo, mas calada, durante cerca de alguns minutos, minha irmã, parecendo fazer um esforço inaudito, disse-me com voz suave: "Devo partir. Meu anjo condutor espera-me. Adeus. Cumpri minha promessa. Crê e espera." O jornal, acrescenta Petrie, do qual extraímos esse maravilhoso relato, não disse se a senhorita Harris se converteu à doutrina espiritualista. Entretanto, supomos que sim, desde que muitas pessoas se teriam deixado convencer por muito menos. Por nossa conta, acrescentamos que esse relato nada contém que deva espantar os que estudaram os efeitos e as causas dos fenômenos espíritas. Os fatos autênticos desse gênero são bastante numerosos e encontram sua explicação naquilo que dissemos a respeito em várias circunstâncias,
teremos ocasião de o citar, e vindos de bem menos longe que este, Allan Kardec.